Fala galera, tudo bem? Então, saudade de vocês, saudade das nossas aulas. Eu postei um conteúdo no Classroom, né? Referente à aula de handball, sendo que eu recebi muita mensagem de vocês que vocês não estavam conseguindo abrir. Eu fui verificar e realmente o Classroom ele tem um tamanho de arquivo que ele suporta. E o vídeo, eu fiz um PowerPoint e fiz o vídeo em cima do PowerPoint. E o vídeo ficou muito pesado para abrir lá dentro do Classroom. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar a dinâmica de aula, vou explicar para vocês como a gente vai fazer. Eu vou lançar o PowerPoint com o conteúdo lá. Vocês vão abrir esse PowerPoint, vai abrir com todas as imagens, né, dos slides certinho, explicando passo a passo o que eu vou estar falando no vídeo. Então, o ideal, eu vou falar no vídeo slide 1, slide 2, slide 3. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse link do YouTube, que vai ser o meu vídeo, esse vídeo aqui que eu estou gravando para vocês. Vocês vão abrir esse link no YouTube, vão abrir no computador, vão ficar ouvindo o que eu estou falando, porque eu não vou mostrar nada aqui, só vou falar, tá bom? Então vocês vão ficar ouvindo no YouTube o que eu estou mostrando e vocês vão ficar passando no computador de vocês ou no celular os slides do PowerPoint que eu vou enviar. Então nessa aula vão ter dois arquivos lá, um link do YouTube, que é o meu vídeo, que é esse vídeo que eu estou fazendo, e um arquivo de PowerPoint, que é um programinha que tem todos os slides explicando a matéria. A gente vai falar sobre o handball. Eu vou fazer o fechamento dessa matéria. Eu lancei o conteúdo teórico, eu lancei um questionário para vocês estarem fazendo, que eu vou lançar o gabarito também hoje, e eu vou lançar esse vídeo explicativo com todas as questões do handball, tá bom? Então, eu vou dar uma olhadinha aqui para o computador, só para eu ver qual slide eu estou falando, e eu vou estar falando com vocês aqui, interagindo, tá bom? Então, a explicação vai ser por esse vídeo do YouTube, e o PowerPoint com a matéria vai estar anexado lá junto. Então vocês vão abrir o PowerPoint e ouvir o vídeo. Tudo bem? Ficou um pouquinho mais complicado do que eu previa, mas é um jeitinho, a gente vai resolver sempre os problemas. Então sempre quando vocês não conseguirem acessar ou tiver algum problema na matéria, manda lá a mensagem lá pelo Classroom, pelo nosso canal de comunicação lá, que assim que eu estiver vendo, eu recebo a notificação, respondo na mesma hora, tá bom? Para a gente não ter problema. Então, ó, vamos lá. O slide 1 é a capa, tá? Falando sobre o handball, que é o esporte que a gente estava trabalhando em sala, até a interrupção devido à pandemia, e é o esporte que a gente vai continuar falando nesse período, até a gente fechar a matéria e ir para o próximo esporte, tudo bem? Então, o slide 1 é só a capa. O slide 2 vem conceituando o esporte, falando sobre o handball, o que é o handball, falando o básico que a gente já sabe, que o handball é um esporte coletivo. No início, assim quando ele começou, assim que ele foi, que o esporte foi fundado, que o esporte foi criado, ele era conhecido como futebol com as mãos, porque ele preenche praticamente os mesmos objetivos do futebol, que é o objetivo de fazer gol, que é o jogo em equipe, que é o jogo coletivo, tanto de ataque como de defesa, onde todas as peças são importantes. Então, por obedecer esse sistema parecido com o do futebol, ele foi apelidado de futebol com as mãos, tudo bem? E o jogo consiste na mesma base do futebol, que é de fazer gol, e o vencedor é declarado aquele que fizer mais gol que o adversário. Então, numa partida de handball entre duas equipes, vence aquela que tiver um número superior de gols, tá? Esse é o slide 2. Nós vamos para o slide 3, que fala sobre a origem. A origem do handball. O handball foi criado em 1919. Ele foi criado por um professor alemão na Alemanha. Então, o esporte, desde que ele foi criado, ele passou por diversas transformações. É natural que na origem da criação do esporte ele tenha uma prática e hoje a prática seja completamente diferente. Isso é natural. Quando a gente vê um jogo antigo de qualquer esporte, e quando eu falo antigo, é de décadas passadas, a gente consegue notar as diferenças. Isso porque vai tendo as evoluções, tanto tecnológicas como fisiológicas também. O esporte vão sofrendo alterações de regras, de conceito de jogo.
Então tudo vai mudando. E essas mudanças no handball tiveram muito impacto. Tanto que o handball era praticado em campos, assim como o campo de futebol, ele era praticado em campos. Ele não tinha número exato de jogadores nas equipes, tinham jogos com 10 de cada lado, tinham jogos com 15 de cada lado, não tinha um número exato. Ele era praticado com uma bola parecida com a de futebol, lá no seu início, e o objetivo era fazer o gol, e o jogo seguia mais ou menos a mesma tendência do que hoje. Com o passar do tempo, foram criando regras, sendo criadas regras para ir modulando o esporte. Então ele passou a ser um esporte indoor, que é um esporte praticado dentro de ginásios. Ele passou a ser uma atividade com algumas questões de posse de bola, algumas observações, foram criados alguns mecanismos para não retardar o jogo, para facilitar um pouquinho mais as transições. Então tudo isso a gente vai ver mais na frente nas regras básicas do jogo mesmo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o esporte ele é criado de uma maneira e ele vem sofrendo adaptações. Mas ele foi criado em 1919 e mantém essa origem de criação até hoje. Mesmo ele tendo sido criado na Alemanha, o nome dele obedece à junção de duas palavrinhas em inglês, onde hand, né? Hand significa mão e bola, né? Ball significa bola. Então handball é a junção, né, de mão e bola. Ele é conhecido até como futebol com as mãos, né? Muita gente conhece o esporte como futebol com as mãos, justamente por essas semelhanças da prática, tá? O quarto slide, a gente vai falar sobre o handball no Brasil, tá bom? O handball chegou no Brasil em 1930, então, galera, vale a pena ficar ligado. Ele foi feito em 1919 e demorou aí 11 anos para chegar até o Brasil, tá? Isso porque ele é desenvolvido no país, numa região, ele vai ganhando adeptos e esses adeptos vão levando esse esporte para outros lugares. E essa locomoção vai fazendo com que o esporte seja difundido. E é natural que ele pegue mais em um país do que em outro. O handball no Brasil não é muito praticado. Ele é um esporte que é basicamente praticado dentro das escolas. Não é comum a gente ver em praças públicas ou em quadras em ginásios ou até mesmo em clubes. Não é comum a gente ver o handball sendo praticado. A gente vê o handball na prática somente nas escolas mesmo. Então, é um esporte que foi conceituado para a escola, mas não é um esporte de prática comum dos brasileiros. Isso porque normalmente a prática esportiva ela está muito relacionada, ela está muito ligada aos resultados, né, expressivos da seleção em competições internacionais principalmente. Eu falo isso porque o futebol aconteceu muito isso. O futebol começou a ser praticado e o Brasil teve logo no início, né, lá nos princípios do futebol, o Brasil teve logo resultados expressivos, né? Foi vice-campeão em 50, foi campeão depois em 62, foi campeão em 70, foi campeão em 58. Então, esses resultados, esses bons resultados, fazem com que estimulem o povo a praticar. E com a prática, com a difusão, o esporte sendo difundido, a gente consegue talentos para estar representando a equipe. Então, as seleções que têm mais fortes de todos os esportes, normalmente são aquelas em que o esporte é bem difundido dentro do país, é bem praticado. Ou seja, o Brasil é o país do futebol, porque em quase todos os lugares que a gente vai por aí, a gente vê crianças, vê adultos, vê adolescentes jogando bola. Já o handball, ele sofre um pouquinho com isso. Poucos jogadores, poucas crianças, poucos adolescentes têm interesse em praticar isso a sério. Então fica muito difícil da gente colher frutos, da gente resgatar atletas, já que a gente não tem a prática efetiva. Então vale a pena a gente ficar ligado que todo esporte ele sofre com isso. Ele requer que a prática seja difundida para a gente poder colher frutos. E isso vai muito da gente enquanto aluno, né? Hoje vocês estão praticando handball dentro da escola. Seria legal vocês estarem levando essa prática para fora da escola. Vocês estarem praticando com os colegas da rua, estarem jogando com os amigos nas quadras próximas de casa. Basta uma organização básica que o jogo flui. E é um jogo legal, um jogo bem dinâmico, um jogo divertido de se jogar. É um jogo com muito contato físico, isso atrapalha um pouquinho, porque é um jogo que às vezes os contatos
incomoda um pouco, mas é uma prática que pode sair da escola e pode ser difundida no país. Então o Brasil sofre um pouquinho com isso. Então o handebol chegou aqui na década de 30, na década de 40 foi feita a primeira federação no Brasil, que foi a Federação Paulista de Handebol, mas só no final da década de 70 que o esporte foi reconhecido nacionalmente, que aí foi quando foi fundada, né, a Confederação Brasileira de Handebol. Então, com a fundação da Confederação Brasileira de Handebol, foi que o esporte passou a ser totalmente reconhecido dentro do país. Tá legal? E em 2013, o Brasil foi campeão, né? Foi campeão mundial feminino. Havia muita conversa na esfera da educação física, dentro de alguns dos professores e tudo mais, de que esse título da seleção feminina de handebol seria uma mudança de rumo do handebol no país. Muita gente acreditava que esse resultado, né, o brilhantismo desse resultado, televisão noticiando, que isso traria muito adepto ao esporte, que o esporte cresceria. Mas não foi bem isso que aconteceu. A gente teve uma geração boa, comandada por um técnico estrangeiro que conhecia muito do jogo e que conseguiu esse resultado, mas esse resultado acabou sendo apenas um resultado, como a gente pode dizer, assim, um resultado alheio ao trabalho. Não foi dado sequência de bons resultados, não foram renovando as gerações e a gente acabou continuando na mesma. O handebol brasileiro, tanto masculino como feminino, é comum estar nas Olimpíadas, é uma força sul-americana. Dentro do cenário sul-americano, o Brasil se comporta bem, tem bons resultados, mas no cenário mundial fica atrás de muitas seleções aí e não chega a ser uma força. Tá legal? No slide 5, eu trago sobre as organizações do handebol. O que eu falo? O que eu quero dizer quando eu falo organizações do handebol? Todos os esportes, eles precisam, né, de uma federação, de uma confederação, de um âmbito, né, de um órgão para estar organizando suas regras, suas formas de disputa, seus campeonatos. E o handebol não é diferente. O handebol ele tem a Federação Internacional de Handebol, que a sigla é IHF, Federação Internacional de Handebol, que responde pelo handebol a nível mundial. A gente tem a Confederação Brasileira de Handebol, que responde quanto ao handebol a nível nacional, em todo o Brasil. E a gente tem a Federação de Handebol do Estado do Rio de Janeiro, que responde pela nossa região aqui, pelo nosso estado. Tudo bem? Então trouxe 3 aqui confederações para vocês, 3 organizações, perdão, e uma internacional, uma nacional e uma regional. Vale a pena a gente ficar ligado tanto no slogan, no símbolo delas, como também nas suas siglas e nas suas funções. Tá legal? No slide 6, é só um slide que a gente fala sobre as regras do jogo. Eu vou começar a falar das regras a partir do slide 7. Tá legal? Aqui no slide 7, eu trago a equipe de arbitragem. Eu trago uma fotinho aqui com toda a equipe de arbitragem em jogos, o requisito para os jogos de handebol. Então, em todo jogo de handebol, a gente tem quatro pessoas responsáveis por administrar esse jogo. São 2 árbitros, tá? Que ficam dentro de quadra. São os árbitros que a gente chama de árbitros principais, que são os árbitros de quadra. Todos eles têm o mesmo poder de ação durante a partida. Todos eles podem marcar e sinalizar o que eles verem, independente um do outro. Tá legal, galera? Eu falo isso porque não tem árbitro principal entre eles. Eles que decidem todas as ações do jogo entre eles, tá bom? E a gente tem um secretário de jogo, que é o responsável pelas anotações de súmula. Ele fica sentado na mesa e ele que faz as anotações, quem levou o cartão, quem fez o gol, em qual momento foi o gol, ele anota tudo isso. E ao lado dele fica o cronometrista, que é a pessoa responsável por marcar o tempo de jogo. A única função desse cronometrista é justamente essa, marcar o tempo do jogo. Lembrando, mais para frente eu vou falar sobre isso, que o handebol ele tem um sistema de marcação de tempo que a gente chama de progressivo. Ele inicia e ele não para.
O relógio não para quando a bola sai, quando tem uma falta, não para. A única maneira desse cronômetro parar é quando o árbitro sinaliza para o cronometrista para ele acionar, para ele parar o jogo no cronômetro. Tirando isso, o jogo rola direto no tempo dessa marcação. Tá legal? No slide 8, eu trago a quadra e aí eu vou precisar que vocês prestem muita atenção. Por quê? Da onde eu... É uma questão muito visual, então eu não vou estar conseguindo explicar muito bem para vocês sem vocês estarem vendo a tela. Então, quando vocês estiverem analisando o material, olhe bem para essa imagem do slide 8, tá? Que é a quadra. Nela eu trago todas as linhas do handball. Então, uma quadra oficial de handball, que seja só para a prática de handball, ela deve conter essas linhas, tá legal? Então, observa direitinho o tamanho de cada linha, a metragem da quadra, preste atenção nisso aí. Eu vou dar uma passada rápida para você, para ilustrar, e vocês, quando forem observar, vocês vão conseguir entender de uma maneira melhor. A quadra de handball ela é 40 por 20, 40 metros de comprimento por 20 de largura. Galera, essa medição só serve para handball e futsal. O futsal também obedece essa marcação de 40 por 20. Os demais esportes, vôlei, basquete, tem medições próprias. E aí, quando a gente for falar desses esportes, a gente vai trazer a medida de quadra de cada um. Tá legal? Ela tem 40 por 20, a quadra de handball. A área do goleiro, da linha de fundo até a ponta da área, tem 6 metros. A área do goleiro, eu vou falar mais na frente, é aquela areazinha que ninguém pode pisar, que nenhum jogador de linha pode pisar, nem do ataque nem da defesa. Essa área tem 6 metros. Dentro da marcação, a gente tem aquela linha pontilhada, que também durante as aulas a gente fala muito. Sai da linha pontilhada, vem para trás. A linha pontilhada tem 9 metros. 9 metros de distância da linha de fundo até a marca da linha pontilhada. A gente tem tiro de 7 metros, que é aquele que a gente chama de pênalti do handball, tá? O tiro de 7 metros é uma marquinha, uma faixinha que fica bem no centro da quadra, a 7 metros de distância da linha de fundo, então ela fica entre a área do goleiro e a linha pontilhada, vocês podem observar aí na imagem, tá legal? A gente tem uma marcaçãozinha também, que é uma faixinha dentro da área do goleiro, que a gente chama de marca do goleiro. É uma marca que tem 4 metros, então ela fica 4 metros, a 2 metros da linha da área, a 3 metros da linha do tiro de 7 metros e a 6 metros da linha pontilhada, que tem 9 metros. Essas são as marcações principais. A gente tem uma linha central, que é a linha que divide as quadras, divide os campos, tá legal? Entre as equipes. E a gente tem a zona de substituição. Mais na frente eu vou falar um pouquinho melhor sobre ela. É uma areazinha que tem 4,45 metros para cada equipe, que é o espaço onde essas equipes devem fazer as suas substituições. Tá legal? Dentro da quadra também compreende as balizas de gol, que eu vou falar mais na frente também. No slide 9, eu trago as bolas de handball. Só nível de curiosidade mesmo. É bom a gente tá por dentro, a gente saber das coisas. É sempre importante. Eu digo que conhecimento nunca é demais. Então, eu trouxe esse slide, eu fiz questão de botar para vocês, embora não é uma coisa que a gente peça muito que os alunos tenham conhecimento, não. Porém, vale a pena, como eu acabei de falar, conhecimento nunca é demais, então vale a pena vocês pelo menos entenderem que existem bolas diferentes, que existem tamanhos e pesos de bola diferentes, obedecendo cada categoria, tá? E isso tudo é certificado pela Federação Internacional de Handball. Não sou eu que quero que seja assim, não é nenhum outro professor que determinou que fosse assim. É a Federação Internacional de Handball que faz esse pedido, que obedeça a essas regras. Então, a bola, a gente tem 3 categorias de bola: H1, H2 e H3. H1 normalmente é utilizada para iniciação e para as crianças no início da prática esportiva. É uma bola menorzinha e um pouquinho mais leve. H2 ela já é intermediária, um pouquinho maior que H1 e um pouquinho mais pesada. E H3 é que é usada por jogadores nos jogos profissionais, pelas categorias adulto. Tudo bem? Então, existem 3 categorias de bola.
E o handball, ele sofre uma curiosidade, aí vale a gente também saber sobre isso, é curiosidade. O handball é o único esporte que os atletas não gostam muito de bola nova. É isso mesmo, é estranho. Enquanto no futebol a gente tira a bola do plástico para jogar, o handball os atletas preferem aquela bola mais velhinha, aquela bola mais gasta, aquela bola com um couro mais arranhado. Por que isso? Porque o handball eles precisam a todo momento estar segurando a bola, tá tendo aderência da bola com a palma da mão. Então, quanto mais áspera a bola for, melhor para conseguir essa aderência. Então, os jogadores de handball eles preferem as bolas mais antigas do que as novas. É uma curiosidade, vale a pena a gente notar. Normalmente, nos jogos mesmo, você vê uma bolinha mais surradinha, mais preta, mais suja, porque é justamente para melhorar essa aderência. Bem como vocês também podem observar que vocês veem constantemente os jogadores esfregando a mão. Eles passam uma espécie de cola, tá? É um material mesmo, uma colinha mesmo. Eles passam na mão, esfregam, que é justamente para a bola agarrar. A regra já debateu muito sobre isso, sobre a não utilização dessa cola, mas ainda hoje a gente vê esse material sendo usado, os jogadores fazendo uso disso aí para melhorar a aderência, tá legal? Aqui, como eu falei, o slide 10 é sobre as balizas, tá? A baliza não tem mistério, ela tem 3 metros de largura por 2 metros de altura, 3 de largura e 2 de altura, tá legal? Normalmente nos jogos de handball utiliza uma rede diferente da do futsal, a baliza é a mesma, porém a rede é diferente. Eles usam uma rede mais rentezinha, a linha, eles não gostam daquela rede colada lá atrás, não. Eles usam a rede um pouquinho mais rente e com as camadinhas menores, porque a bola também é menorzinha, tá legal? E a mesma situação aqui na imagem, quando vocês observarem no material, vocês vão ver que a imagem mostra aqui aquela coisa do gol. É a mesma função do futebol. Para ser considerado gol, a bola tem que passar inteira da linha. Ela não pode ficar uma parte só, ela tem que passar toda, tá? Ela não pode ficar uma parte, nem uma partezinha, nada. Ela tem que passar toda para que seja considerado gol. Isso vale a pena ficar ligado também. No slide 11, a gente vai trabalhar sobre o tempo de jogo. Justamente, o tempo de jogo, como eu falei mais cedo, ele é progressivo, só é parado quando autoriza o árbitro. E no handball a gente tem 2 tempos de 30 minutos de jogo. Então, nesses 2 tempos, cada tempo de 30 minutos, acabou os 30 minutos, é dado 10 minutos de intervalo, as equipes trocam de lado na quadra e é dado mais 30 minutos. Em caso de empate, durante o jogo, é dada uma prorrogação, que são 2 tempos de 5 minutos, e na prorrogação, assim como no futebol, não tem intervalo. Foi para a prorrogação, disputou o primeiro tempo da prorrogação, 5 minutos, o juiz apita, as equipes trocam de lado e é jogado de novo mais 5 minutos. Não tem pausa, não tem tempo de recuperação, de hidratação, nada disso. Tá legal, galera? Então vale a pena ficar ligado também no tempo de jogo. Isso é muito importante a gente saber, a gente ter esse conhecimento, a gente entender um pouquinho sobre isso. Então são 2 tempos de 30 minutos com 10 minutos de intervalo. O tempo é progressivo, não para, o árbitro rola e o jogo corre naturalmente. Tá legal? No slide 12, eu trago sobre o pedido de tempo, que é o timeout, é quando o árbitro faz esse sinal. O árbitro, quando faz esse sinal, ele quer dizer que alguma equipe, algum treinador solicitou à mesa, solicitou ao secretário do jogo um pedido de tempo. E nesse pedido de tempo, o secretário comunica a arbitragem e a arbitragem para o jogo fazendo esse sinal. E aí é dado o pedido de tempo para a equipe que fez o pedido. Tudo bem? Esse pedido de tempo é de 1 minuto, tá legal? E cada equipe tem direito a 2 tempos técnicos por tempo de jogo. Então, em cada 30 minutos, cada equipe tem direito a 2 pedidos e esse pedido equivale a 1 minuto, tá bom? No slide 13, como eu comentei com vocês, a gente vai falar sobre o sistema de substituição. Dentro do handball, o número de substituição é ilimitado. Então, todas as equipes podem trocar quantas vezes quiserem. Pode entrar e sair o jogador, não tem problema. E também não é preciso parar o jogo. Não é preciso que a bola esteja parada para fazer essa substituição. Essa substituição acontece
a todo momento do jogo, sem problema nenhum. Não precisa nem comunicar a arbitragem. Não é necessário comunicar ao árbitro que você vai fazer uma substituição. Basta apenas fazê-la. O importante é ficar atento que só pode ser feita a substituição dentro da zona de substituição ou área de substituição que a gente chama. Lembra que eu falei para vocês que lá na imagem da quadra tem uma escritazinha, área de substituição, que é de 4,45 m para cada equipe? Então, toda substituição tem que ser feita dentro dessa região. Se ela não for feita dentro dessa região, o jogador é punido. Inclusive é punido com uma punição de 2 minutos. Ele fica 2 minutos fora do jogo e a sua equipe fica com um jogador a menos devido a uma má execução de substituição. Então vale a pena ficar ligado, porque essa substituição tem que ser bem feita. Se ela for mal feita, ela é punida e a equipe punida fica com o jogador por menos 2 minutos. Tá bom? Então vale ficar ligado, também é uma regra importante. No slide 14 eu falo sobre o número de jogadores. Meus alunos já sabem porque eu falo disso constantemente. No handball a gente joga com 7 jogadores, tá? 7 jogadores por equipe. São 6 na linha e mais o goleiro. Então formam uma equipe com 7 jogadores. Eu trouxe uma observação, quando vocês lerem o slide, vocês vão ver que tem uma observaçãozinha nesse slide dizendo que para que haja jogo, né, o número mínimo de atletas por equipe é de 5. 4 na linha e 1 no gol. Então só é permitido que tenha jogo se uma das equipes estiver pelo menos com 5. Se ela tiver com menos de 5 jogadores, não tem jogo, é dado WO, que é quando a gente declara um vencedor sem o jogo acontecer. Tá legal? Então vale ficar ligado, só uma questão de curiosidade também, só uma observaçãozinha dentro desse slide. No slide 15, eu trago as punições. Vale ficar ligado também, vocês vivem me perguntando sobre punição. Tem cartão amarelo? Tem cartão vermelho? Tem cartão não sei o quê? Tem outra cor de cartão? Então, dentro do handball a gente tem o cartão amarelo e o cartão vermelho. Então a gente só tem esses 2 cartões. Sendo que a gente tem uma outra punição que é diferente, que é a punição de 2 minutos. O árbitro não dá cartão para essa punição. Ele sinaliza o jogador, ele aponta para o jogador que fez a infração e sinaliza com o dedo 2 minutos. Esse jogador para qual ele está apontando sai de quadra para obedecer esse tempo de 2 minutos fora de quadra. Tudo bem? Então a gente tem o cartão amarelo, que é o cartão de advertência, muito parecido com a função que exerce no futebol, que é o cartãozinho que você dá para advertir um jogador quando faz uma falta ou quando reclama excessivamente. São essas questões. A gente tem a punição de 2 minutos, que é essa punição que o árbitro dá, normalmente por uma falta um pouquinho mais violenta, por um excesso um pouquinho maior, ou quando o jogador recebe o segundo cartão amarelo. Então o jogador recebeu o primeiro cartão amarelo, é uma advertência. No segundo cartão amarelo, ele fica 2 minutos fora. Vale ficar ligado para isso também, tá? Agora a gente tem a punição do cartão vermelho, e ela também se divide em 2. A punição do cartão vermelho, o árbitro sinaliza o cartão e ele pode dar esse cartão para 2 situações. Uma para desqualificação do jogador e outra para exclusão do jogador. Ambas as punições com cartão vermelho, quando o árbitro dá cartão vermelho para um jogador, esse jogador ele tem que sair de quadra, ele tem que sair da área de jogo. Ou seja, nem no banco de reserva ele pode permanecer. Ele tem que ir para o vestiário ou para a arquibancada, ele tem que sair da quadra. Ele não pode permanecer assistindo a partida. Tudo bem? De dentro da quadra. Então, o cartão vermelho, na desqualificação, o que diferencia desqualificação e exclusão é que na desqualificação o jogador é expulso, a equipe fica 2 minutos com um jogador a menos e depois repõe com outro atleta o número de jogadores. Então, quando é desqualificado, aquele atleta não volta mais. Ele está fora, mas a equipe pode repor. Já na exclusão, não. Na exclusão, aquele atleta está fora, ele também não pode mais voltar, não pode ficar dentro de quadra, não pode sentar no banco, e a equipe também não pode repor o seu lugar. Ou seja, a equipe fica até o final da partida com um jogador a menos. Então, a diferença de desqualificação e exclusão é essa, que na desqualificação, após 2 minutos, a equipe pode repor o jogador. Já na exclusão, não. Joga com a menos até o final da partida. Tudo bem?
No slide 16 eu falo sobre posse de bola, bem simples. Posse de bola é quando a gente está em contato com a bola, a gente pode estar segurando a bola por no máximo 3 segundos. Eu falo isso nas aulas sempre, é uma questão que a gente debate bastante. E também pode ser dado 3 passos com a bola, tá? Estando com ela em mãos, você pode dar até 3 passos com ela, isso não é violação. Isso é considerado posse de bola, é o momento que você está segurando ela ou que você está caminhando com ela na mão e é o momento que o adversário não pode estar roubando a bola de você. Tá legal? No slide 17 eu falo sobre a área do gol, eu falo que é o espaço de 6 metros, né? Que eu já mencionei lá quando falei da quadra. Somente o goleiro pode permanecer dentro dessa área, também é uma questão que a gente debate bastante, é uma falta muito corriqueira dentro dos jogos, principalmente dos jogos escolares. Se o jogador de ataque for pego violando essa área, pisando na linha ou pisando na área, é dado um tiro livre contra a equipe dele, e se for defensor, a mesma coisa. O jogador não pode pisar, não pode entrar na área e também não pode tirar proveito da área, ou seja, ele não pode usar a área para cortar caminho da quadra. Isso também é dado como falta dentro do jogo. Então vale ficar ligado, a área do goleiro, o jogador não pode passar ali de jeito nenhum, tá bom? No slide 18, eu falo sobre o tiro de 7 metros. Tiro de 7 metros é o pênalti do futebol. A gente já falou sobre isso na aula. Ele leva esse nome porque ele fica numa distância de 7 metros da linha de gol, tá? O jogador faz que for fazer o arremesso tem que se identificar, ele se identifica. Após o árbitro sinalizar a cobrança, ele tem 3 segundos para fazer o arremesso. Ele não pode ficar ali o tempo que ele quiser, ele tem 3 segundos para arremessar. Ao arremessar, ele não pode saltar, ele tem que ficar sempre com um dos pés encostado no solo. Então, um dos pés tem que ficar bem coladinho no chão, tá? O outro, ele pode tirar até para ele fazer esse movimento aqui, essa alavanca, esse giro de tronco, que é para ele ganhar força e projetar essa bola. Tudo bem? Na imagem que vocês vão estar vendo no PowerPoint, mostra direitinho o posicionamento da jogadora para fazer a cobrança. Então, um pé dela apoiado, o outro ela tira, ela gira o tronco, faz um movimento de arremesso. Lembrando, galera, o pé que fica no chão não pode pisar na linha de 7 metros. O pé tem que estar sempre atrás dessa linha, tá? Linha é considerado falta, é considerado dentro. Assim como a linha da área. O jogador que pisa na linha é considerado dentro. Então, é uma ação faltosa também. Legal? No slide 19 eu falo sobre tiro livre. Tiro livre nada mais é do que todas as faltas de jogo, toda falta que tem durante o jogo. A falta é sempre cobrada do lugar onde ela aconteceu, para ali para a cobrança. A equipe adversária tem que dar um espaço de 3 metros, tá? Tem que dar um espaço de 3 metros para os demais jogadores para que essa cobrança possa ser feita, tá bom? Então o jogador tem que ficar 3 metros da bola quando for fazer essa cobrança. No slide 20, vem falar sobre a posição dos jogadores. É muito interessante também. Dentro do handball, como eu falei, a gente joga com 6 na linha. Então, a gente tem, dentro desses 6, ponta direita, ponta esquerda, meia direita, meia esquerda, central ou armador e o pivô. O 7º jogador é o goleiro. Tudo bem? Então, a gente tem goleiro, ponta direita, ponta esquerda, meia direita, meia esquerda, central ou armador e o pivô. Essas são as posições básicas dentro do jogo de handball. Tudo bem? Vamos falar de uma a uma agora para a gente encontrar as características de cada jogador, de cada posição. Tá legal? O goleiro, ele tem a função máxima de defender, né, a sua equipe, de não permitir que seja feita gol. É o único jogador que é permitido o uso dos pés, tá? Tanto para a bola bater, como para parar a bola dentro da sua área. O goleiro está liberado a utilização dos pés. Ele exerce também a função de saída de jogo, né? De reinicio de jogo. Quando a bola sai na linha de fundo, é ele quem faz a cobrança do tiro de meta. É o único que pode permanecer dentro da área restrita e ele pode se tornar um jogador comum ao sair da sua área. Então, muita gente pergunta, professor, o goleiro pode fazer gol? Pode.
ele pode participar normalmente do jogo. Ele só não pode receber o passe ele estando dentro da área. Isso é dado como uma ação faltosa. Então o goleiro, quando ele quer participar do jogo, ele é que tem que sair da área. Então ele sai da área, recebe o passe e aí ele participa do jogo normalmente, como qualquer outro jogador. Inclusive sofrendo as mesmas ações das regras dos demais jogadores. Tudo bem? Ele também não pode receber essa bola fora da área e voltar com a bola para dentro da área. Também é faltosa, é uma atitude que não é permitida ao goleiro. Então ele não pode receber a bola dentro da área e não pode receber ela fora e ir para dentro da área. Tá legal? Os pontas são os jogadores que jogam pelas extremidades. Normalmente os pontas jogam com mão invertida, ou seja, o ponta direita é um canhoto e um ponta esquerda é um destro, que é justamente para melhorar o ângulo de ação, de movimento, para melhorar o ângulo de arremesso, tá bom? Normalmente são jogadores velozes, jogadores bem ágeis. Os meias, meia esquerda e meia direita, normalmente são jogadores que ajudam o armador na construção do jogo, são jogadores habilidosos e de bom arremesso a longa distância principalmente. Então, são jogadores normalmente com bastante talento, mais forte, com bom movimento de arremesso e de passe, tá? O armador central, como o próprio nome já diz, é o armador, ele é quem organiza o jogo, ele que organiza as táticas da sua equipe, o plano de ação de cada equipe. Normalmente é o jogador mais pensante da equipe, tá legal? É o jogador que distribui os passes e tem que ser um bom passador também. Tem que saber passar a bola para fazer essa movimentação. Outra posição é o pivô, né? Que normalmente, eu falo normalmente porque não é regra, normalmente é um jogador forte, tá? Ele se posiciona sempre no meio da defesa adversária. O objetivo dele é, além de fazer gol, claro, ele tem o objetivo de abrir espaço para a sua equipe conseguir fazer os gols. Então ele tem a função tanto de fazer os gols como também de abrir espaço para a sua equipe. Legal? No slide 26 agora, a gente vai falar sobre os fundamentos, tá? Os fundamentos do handball. Então vale ficar ligado nos fundamentos que a gente tem. Aqui no primeiro slide sobre os fundamentos eu falo sobre eles. É empunhadura, passe, recepção, arremesso, finta e drible. Então, empunhadura, passe, recepção, arremesso, finta e drible. São 6 fundamentos e eu vou explicar um a um agora para vocês. Primeiro é a empunhadura. Empunhadura nada mais é do que eu segurar a bola com uma das mãos. Então, vocês vão ver na foto justamente a posição correta de segurar essa bola, que é com os dedos semiflexionados. Eu sempre falo na aula para vocês, dedo semiflexionado, handball se joga com o dedo semiflexionado, que é justamente para melhorar a aderência da ponta dos dedos com a bola e também para a gente evitar aqueles acidentes da bola bater na ponta do dedo e machucar e levar uma luxação ou uma lesão mais séria que pode ser vir quebrar um dedo. Então, handball sempre dedos semiflexionados, tá? Não é mão esticada, dedos semiflexionados. E empunhadura nada mais é do que segurar a bola com uma das mãos. No slide número 28, que é o slide que fala sobre recepção, é o segundo fundamento que a gente vai falar aqui agora, mostra uma jogadora recebendo a bola. Eu sempre falo nas aulas, recepção com as duas mãos, passe e arremesso com uma mão, recebe com as duas, passa com uma, recebe com as duas, arremessa com uma. Então, na foto vocês vão ver a jogadora na posição corretíssima para receber a bola. Ela está com as duas mãos preparadas para receber e todos os dedos semiflexionados, justamente para melhorar a aderência e também para prevenir de lesões, tá bom? A recepção ela tem 3 categorias, pode ser alta, média ou baixa. Aí vai de acordo com como vem o passe. Se o passe vier acima da linha da cabeça, é considerado uma recepção alta. Se vier na altura aqui do tórax, né, é considerado uma região, uma recepção média. E se vier abaixo da linha de cintura, é considerado uma recepção baixa, tá? Só isso que difere.
Passe. Nesse slide, a gente vai falar sobre o passe. Para mim, um dos fundamentos mais importantes de quase todos os esportes que trabalham com bola e que tem esse fundamento. Porque através do passe é que a gente consegue transitar pela quadra, é que a gente consegue desenvolver o jogo, é o que a gente consegue achar o melhor momento para arremesso, é o que a gente consegue abrir espaço na defesa adversária e é o que consegue fazer a manutenção de posse de bola. Então, para mim, é o fundamento mais importante dentro do jogo. Ter bons passadores num time é fundamental. E eu trouxe aqui diversos tipos de passe, gostaria que vocês dessem uma olhada, tanto na figura quanto desse uma lida nas variações. O tipo de passe varia muito e aí de acordo com a habilidade do jogador, de acordo com o recurso que o jogador está precisando para aquele momento. Tá legal? Arremesso. Galera, o arremesso é o chute do futebol. É o ato final do jogador em busca com o objetivo de fazer o gol. Então, o arremesso nada mais é do que a ação final, do movimento final do jogador para estar arrematando essa bola para o gol. Tá bom? O arremesso varia muito, né? Não existe uma técnica padrão para arremesso, varia muito. Tem jogador que faz arremesso rodado, tem jogador que faz arremesso com giro de mão para botar efeito na bola. Agora, o padrão normalmente é com salto e aquela variação de movimento, cotovelo bem alto e a alavanca aqui no ombro para fazer o movimento. Normalmente é o padrão. Aqui agora a gente vai falar sobre finta e drible. Vale muito a pena a gente falar sobre isso, porque muita gente acha que é a mesma coisa e não é. Finta está no slide 31 e drible está no slide 32. Então, finta é a ação do jogador se desvencilhar do adversário sem usar o drible. Então, a finta é com o jogador estando com a bola na mão, ele sai do adversário, ele consegue escapar do adversário para fazer um arremesso, para fazer um passe. Então, a finta ela nada mais é do que a ação de desvencilhar do adversário. Enquanto o drible nada mais é do que a ação de quicar a bola na quadra. Então, toda vez que o jogador está quicando a bola, é considerado como ele está driblando. Quando a gente vê um jogador quicar a bola, a gente fala assim, ele está driblando. O objetivo do drible no jogo é progredir mesmo, é avançar, é ganhar território, é enganar o adversário, é levar a bola mais próxima do seu gol. Então, o handball tem a função, tem dois fundamentos que são parecidos, finta e drible. Finta é o ato de você se desvencilhar do adversário, enquanto drible é o ato de você quicar a bola no chão e progredir pelo espaço, pelo ambiente da quadra. Tudo bem? Então, galera, a gente vai ficar por aqui. A gente termina os slides no drible, tá? Falando sobre os fundamentos do jogo. Tem bastante coisa. O vídeo ficou aí 42, 44 minutos. Então, um vídeo um pouquinho longo, mas com calma. Observa o material, observa os slides, vai passando devagarinho, vai para o slide que eu estou falando, vai ouvindo eu falar. Quando eu falar que troquei, vocês vão e trocam o slide também, para vocês entenderem bem o jogo. Qualquer dúvida, pintou dúvida, professor, eu achava que era diferente, professor, o senhor falou que era diferente, qualquer informação que vocês tenham, que estejam duvidosos, que estejam trazendo conflito para vocês, sinaliza lá no Classroom, lá na turminha de vocês, que na mesma hora eu vou lá e tiro essa dúvida para vocês, tá bom? Então, boa aula, estudem, tem muita coisa aqui que eu acredito que vai agregar para vocês na prática. Então, quando a gente voltar, quando isso tudo passar, a gente tem certeza que isso vai passar, a gente já vai direto para as práticas e eu preciso muito que vocês tenham esse conhecimento para ajudar a gente a passar por uma grande etapa, tá bom? Então, boa aula para vocês, continuem se cuidando, tá? Fiquem bem, fiquem em casa e se precisar, só chamar que eu tô aí. Um grande beijo, tchau, tchau.